Os irmãos de José entraram na grande sala do trono, onde um governador imponente estava sentado, cercado por assessores e guardas. Eles estavam cansados da longa viagem desde Canaã, mas sabiam que aquela era sua única chance de conseguir alimentos para sobreviver à fome que assolava a região. Quando foram levados à presença do governador, se ajoelharam humildemente, implorando por misericórdia. José os reconheceu no momento em que os viu. Lá estavam seus irmãos, os mesmos que o haviam vendido como escravo muitos anos atrás. Uma onda de emoções o envolveu: ressentimento, tristeza e uma memória distante dos sonhos que tivera quando jovem, nos quais seus irmãos se curvavam diante dele. Agora aquilo se tornava realidade, mas os irmãos não o reconheceram. Para eles, aquele homem era um poderoso egípcio, vestido com trajes luxuosos, falando em um idioma que não compreendiam completamente. José se manteve firme, escondendo seus sentimentos. Ele precisava saber quem eram aqueles homens agora, se haviam mudado, se carregavam arrependimento por seus atos passados. Com uma voz controlada e séria, José os questionou: "Vocês são espiões. Vieram para ver os pontos fracos da terra do Egito." Os irmãos ficaram desesperados, negando a acusação e explicando que eram filhos de um mesmo pai e que haviam vindo apenas para comprar comida. José ouviu atentamente os irmãos enquanto eles falavam sobre sua família. Eles mencionaram o pai idoso e o irmão mais novo, Benjamim, que havia ficado em casa. José sentiu seu coração apertar ao ouvir o nome de Benjamim, o único irmão que não o havia traído. Ele decidiu que precisava testar seus irmãos, verificar se haviam se tornado pessoas melhores. "Para provar que estão falando a verdade", disse José friamente, "um de vocês ficará aqui comigo como refém. Os outros devem voltar e trazer o irmão mais novo de que falaram. Assim saberei que não são espiões." Os irmãos se entreolharam, alarmados e confusos. José prendeu Simeão, enquanto os outros, relutantes e cheios de medo, começaram sua viagem de volta para Canaã. Eles sabiam que enfrentar o pai e pedir para trazer Benjamim seria um grande desafio, pois Jacó já havia sofrido tanto com a perda de José. A dor e a incerteza se refletiam nos olhos de cada um, enquanto deixavam Simeão para trás. José, observando-os partir, lutava com emoções conflitantes, uma mistura de tristeza e esperança. Ele precisava saber até onde os irmãos iriam para proteger a família. Enquanto os irmãos de José viajavam de volta para Canaã, o silêncio pesava como uma pedra entre eles. Cada um estava imerso em seus próprios pensamentos, mas todos compartilhavam o mesmo sentimento: culpa. Rúben, o irmão mais velho, foi o primeiro a romper o silêncio, dizendo o que todos estavam pensando. "Estamos pagando pelo que fizemos ao nosso irmão José", disse Rúben, sua voz carregada de dor. Ele relembrou como tentou impedir que o vendessem como escravo, mas no final não conseguiu salvar José do destino cruel que o aguardava. "Vocês não quiseram ouvir", acusou, olhando para os outros. Os irmãos não tinham resposta. Estavam cheios de arrependimento e aquele sentimento os consumia ainda mais ao pensar no pai. Sabiam que contar a Jacó que precisavam levar Benjamim ao Egito seria devastador. Benjamim era o filho amado, aquele que restara após a suposta morte de José. Enquanto as caravanas avançavam lentamente pelo caminho empoeirado, os irmãos se preparavam para enfrentar o julgamento do pai. Cada passo os aproximava não apenas de Canaã, mas também dos fantasmas do passado que agora pareciam cobrar um alto preço. Quando chegaram a Canaã, os irmãos contaram a Jacó tudo o que havia acontecido no Egito. Jacó ficou angustiado e relutante, recusando-se a enviar Benjamim. Ele já havia perdido José, e a ideia de perder Benjamim também era insuportável. "Se algo acontecer a ele, minha tristeza me levará à sepultura", disse Jacó,
com os olhos marejados. A fome, entretanto, não deixava escolha. Com o passar dos dias, os suprimentos acabaram e a necessidade se tornou mais urgente. Judá, então, assumiu a responsabilidade, garantindo a seu pai que ele mesmo cuidaria de Benjamim e que, se algo acontecesse, ele seria culpado. Com o coração pesado, Jacó finalmente cedeu. Os irmãos partiram novamente para o Egito, levando Benjamim com eles. Ao chegarem, José viu Benjamim entre eles e sentiu suas emoções aflorarem. Era seu irmão caçula, agora crescido. Ele precisou se afastar por um momento para não revelar sua identidade. Quando voltou, recebeu os irmãos e organizou um banquete para eles. Durante o banquete, José observou os irmãos atentamente, dando atenção especial a Benjamim. Os irmãos, por sua vez, estavam cheios de medo e desconfiança, sem entender por que estavam sendo tratados com tanta honra por aquele poderoso egípcio. José decidiu que ainda precisava testar seus irmãos uma última vez para ter certeza de que eles realmente haviam mudado. Ele ordenou a seu servo que colocasse o cálice de prata pessoal de José no saco de grãos de Benjamim, sem que ninguém percebesse. Na manhã seguinte, os irmãos se prepararam para partir, acreditando que tudo estava resolvido. Pouco depois de deixarem o palácio, foram interceptados pelos guardas de José, que acusaram os irmãos de roubo. Surpresos e assustados, eles negaram veementemente. Os guardas então revistaram cada saco de grãos e, quando encontraram o cálice de prata no saco de Benjamim, o choque foi devastador. Todos os irmãos rasgaram suas roupas em sinal de luto e retornaram ao palácio, cabisbaixos e desesperados. José os esperava e, com uma expressão severa, anunciou que Benjamim ficaria como seu escravo por causa do roubo. Judá se adiantou com o coração cheio de angústia e implorou a José: "Deixe que eu fique no lugar de Benjamim, meu senhor. Não posso voltar para nosso pai sem ele. Se Benjamim não retornar, meu pai morrerá de tristeza." As palavras de Judá foram sinceras e carregadas de desespero. Ele estava disposto a sacrificar sua liberdade para salvar Benjamim e poupar Jacó de uma dor insuportável. Nesse momento, José viu a mudança genuína em seus irmãos. Eles, que um dia o haviam traído, agora mostravam um amor verdadeiro e um compromisso de proteger a família, custasse o que custasse. Ao ouvir o apelo sincero de Judá, José não pôde mais conter suas emoções. Sentiu as lágrimas encherem seus olhos e rapidamente pediu para que todos os servos saíssem da sala. Restaram apenas ele e seus irmãos. Então José começou a chorar alto, um choro que carregava anos de dor, saudade e uma tristeza profunda que finalmente estava sendo liberada. Os irmãos se entreolharam, confusos e assustados. Quem era aquele homem que chorava diante deles? Com a voz embargada, José disse: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito." A revelação os atingiu como um trovão. Eles ficaram paralisados, sem saber como reagir. O medo tomou conta de cada um, pois pensaram que finalmente a justiça cairia sobre eles pelo que haviam feito. Mas José se aproximou e os abraçou, começando por Benjamim. Ele explicou que, embora o que eles tivessem feito tivesse sido cruel, Deus transformou aquele mal em bem, colocando-o em uma posição para salvar muitas vidas, inclusive as de sua própria família. "Não tenham medo, não guardo mágoa de vocês", disse José, enquanto as lágrimas continuavam a escorrer pelo seu rosto. Os irmãos choraram juntos, finalmente libertos do peso que carregavam. A dor e a culpa que os haviam perseguido por anos agora se dissolviam no abraço do irmão, que pensaram ter perdido para sempre. A sala, antes tensa e cheia de segredos, foi preenchida com um sentimento de perdão e renovação. Após a emocionante reconciliação, José instruiu seus irmãos a voltarem a Canaã e trazerem Jacó e toda a família para o Egito.
José sabia que ainda havia muitos anos de fome pela frente e queria assegurar que seu pai e sua família tivessem tudo de que precisassem. Ele lhes forneceu carruagens, alimentos e presentes, garantindo que a viagem fosse segura e confortável. Ao chegar a Canaã, os irmãos se apressaram a contar a Jacó a surpreendente notícia. José está vivo, pai, e ele é o governador de todo o Egito. Inicialmente, Jacó não acreditou. A notícia parecia boa demais para ser verdade, e o peso de anos de luto o impedia de acreditar que seu filho ainda vivia. Mas quando viu os carregamentos e as carruagens enviadas por José, seus olhos brilharam com uma nova esperança. Jacó, agora idoso e enfraquecido, decidiu imediatamente partir para o Egito. A ideia de ver seu filho que julgava morto reacendeu uma chama de vida em seu coração. Assim, toda a família se preparou para a jornada. Jacó sabia que esse seria o capítulo final de sua vida, mas o pensamento de se reunir com José enchia seus últimos dias de um significado profundo e renovador. Jacó chegou ao Egito em uma das carruagens enviadas por José. Seus olhos, agora envelhecidos, estavam fixos na paisagem enquanto se aproximavam da residência onde José o esperava. Quando finalmente se encontraram, Jacó e José se abraçaram e lágrimas escorreram livremente pelos rostos de ambos. O pai, tomado pela emoção, segurou o rosto do filho que ele havia chorado por tantos anos, mal acreditando que estava diante dele. Agora posso morrer em paz, pois vi com meus próprios olhos que você está vivo, disse Jacó, com a voz carregada de um misto de alívio e alegria. José sorriu e prometeu que ele e toda a família seriam bem cuidados ali. Assim, Jacó e seus filhos se estabeleceram na terra de Goshen, sob a proteção de José. Em meio a todo o sofrimento passado, a família encontrou redenção e segurança, unida novamente pelo laço indestrutível do amor e do perdão.